Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. E agora vocês irão observar a nossa aula de número 7, que é a aula de revisão. Vamos então dar início à nossa aula. Vamos resgatar alguns conteúdos que foram estudados e vamos iniciar relembrando sobre o meio ambiente. A gente trouxe aí para vocês uma representação do que é o meio ambiente. Então, a gente trouxe aí essa representação que divide em três partes, Mas lembrando que essas três partes, elas interagem, tá certo? Por isso que elas estão representadas por círculos, e se vocês observarem, esses círculos estão ali, ó, um sobre o outro, porque significa dizer que existe uma interação entre eles. Então, quais são essas partes que fazem parte ali para a gente definir o meio ambiente? Aqueles seres não, Aqueles fatores abióticos que a gente chama de não vivos. Quando a gente leva ali ao pé da letra essa palavra abióticos, o A, ela tem um sentido de negação. E bio, a gente já sabe que bio significa vida, Então, quando a gente fala de abióticos, é aquilo que não tem vida, não é vivo. Então, são fatores que eles interferem também naquele ambiente, Eles definem os seres que podem ou não sobreviver naquele local, Então, quais são esses fatores? Vamos observar aí que são fatores como a água, aquele ecossistema ali que tem água, ou aquele que tem uma escassez de água. Tudo isso vai ali favorecer ou não a existência de seres vivos, tá? Então, eles são bem importantes para a gente compreender aquele ecossistema. A energia também é considerado um fator abiótico. O solo, o tipo de solo ali daquela região que vai definir, por exemplo, as espécies que conseguem sobreviver ali, espécies vegetais ou animais. Os ventos também, estão relacionados a esses fatores. A temperatura, lembrando ali de ambientes onde as temperaturas são baixas, Polo Norte, Polo Sul. Será que todas as espécies conseguem sobreviver ali? Não, A temperatura, ela também é um fator limitante. Ela vai ali considerar as espécies que podem ou não sobreviver naquele ambiente. A umidade, entre outros, tá certo? Então, observamos aí esse primeiro círculo, que é o círculo vermelho, representando os fatores não vivos, conhecidos como abióticos. Mas também tem aí os fatores vivos, bióticos. Vamos lembrar que bio significa vida. Então, o que tem vida aí, nesse meio ambiente? Os animais, inclusive ali o homem, nós fazemos parte do reino animal. Então, os animais em geral estão inclusos nesse grupo. Os vegetais, as plantas ali que são seres vivos, e os demais seres vivos, protozoários, bactérias, fungos, que fazem parte também dessa representação. Então, junto com fatores bióticos, que têm vida, fatores abióticos que não têm vida, tem também os fatores culturais humanos, que são exatamente as representações, o que o homem faz naquele meio. Será que vai influenciar? A gente já sabe que sim, que existem muitas ações que são antrópicas, que elas podem ser positivas ou negativas. Então, existe também uma relação desses fatores que influenciam aquele ambiente. Por exemplo, se o homem vai ali e desmata, ele está influenciando o quê? Aquele fator biótico, aquelas plantas, aquela vida que existia ali, tá certo? Se existe uma poluição na água, o homem está interferindo naquele fator abiótico, aquela água ficou poluída, tá? Então, existe uma relação entre esses três fatores para a gente definir aquele meio ambiente. E aí, vamos observar novamente qual é essa relação, culturais humanos. A cultura, os paradigmas, as crenças, valores, o desenvolvimento tecnológico, entre outros fatores, tá? A gente observa ele aí nessa bolinha em azul, tá certo? Então, a gente pode observar que eles estão o quê? Interagindo, eles estão interrelacionados, tá certo? E aí a gente vai relembrar também algumas ações que são antrópicas e que vão impactar o ecossistema. Quais são essas ações? A gente observa aí o fator
do desmatamento, né? A gente sabe que o desmatamento ele vai ser uma ação que vai impactar negativamente o ecossistema, porque vai estar devastando ali, né, aquele ambiente, aquela vegetação. O solo também é prejudicado, né? As espécies humanas ou então espécies animais também que estão ali ao redor são prejudicadas de forma indireta ou indireta, entre outros fatores, né, que estão relacionados ao desmatamento. Processos de urbanização, né, principalmente aqueles processos ali desordenados, né, que são feitos de qualquer jeito, sem saneamento básico, entre outros fatores. A agropecuária também é uma ação que vai impactar ali o ecossistema. O processo de mineração, a caça ilegal, sobrepesca, derramamento de petróleo, né, que vai contaminar ali os rios, né, prejudicando as espécies que vivem no ambiente aquático, os peixes, entre outros. Descarte indevido de resíduos nos rios, lagos e oceanos, tá certo? Então, a gente trouxe essas ações, né, que a gente já sabe, observando que elas vão impactar ali o ecossistema e que causam danos, né? Danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos, tá certo? E aqui a gente vai relembrar também uma diferença bem importante, né? Já que a gente sabe que existem essas ações que causam danos, é necessário que a gente consiga ali preservar ou conservar determinadas áreas para a gente evitar ali uma devastação maior. E aqui a gente relembra a diferença entre preservação e conservação, né? Aqui desse lado, a gente observa novamente esse conceito, né? A preservação é uma proteção integral de áreas naturais, sem interferência humana, tá? Então, quando vocês pensarem em preservar, é aquela área, né? Não sei se vocês já ouviram falar da APA, área de proteção, né? Então, ela não tem essa interferência humana significativa, com o objetivo de manter essa biodiversidade naquela região e os ecossistemas intactos também. Diferente aqui, ó, da conservação. Qual é a diferença que a gente vai observar? Que nesse caso, existe o uso responsável dos recursos naturais, visando ali garantir a sua disponibilidade às gerações futuras. Então, enquanto na preservação não tem interferência humana, na conservação existe esse uso responsável, né? O homem ele pode estar naquele ambiente, mas de forma responsável, garantindo esses recursos naturais também para gerações futuras, tá certo? Então, existem aqui diferentes áreas, né, relacionadas à conservação e à preservação, e é necessário que a gente consiga compreender essa diferença, tá certo? E aqui a gente vai relembrar também, junto com vocês, né, um outro fator bem importante que a gente vem debatendo sobre educação ambiental, sobre os cuidados com o ambiente, principalmente sobre as nossas ações, né? Quando a gente observa aí esses impactos negativos ao ambiente, a gente sabe que muitos estão relacionados com a política, né? Com o desenvolvimento de forma desenfreada, né? Com o capitalismo, entre outros fatores. Mas existem algumas ações que nós podemos mudar, né? Hábitos que a gente pode mudar e pode melhorar. Hábitos que são importantes tanto na sua casa quanto no ambiente escolar, onde quer que você esteja, né? Quando a gente fala de hábitos e mudanças, é necessário que a gente pense e reflita que ele deve acontecer em qualquer ambiente, tá certo? E aqui a gente relembra com vocês os 5 R's, né? Que são ações que a gente pode realizar. Ações como reduzir. A gente observa ali lá em cima, né? 5 R's é porque são 5 palavrinhas que começam com R's, com R, como a gente vai observar aqui, né? Reduzir, repensar. Lá no cantinho, ó, reciclar, recusar ou reutilizar, né? Então, por exemplo, ali vamos pegar aqui o reutilizar, né? Quando eu tenho ali determinado pote, né? Comprei ali algo, veio no pote, esvaziou aquele pote, eu consigo reutilizar, né? Consigo guardar ali um outro alimento dentro desse pote, por exemplo. Ou então, quando eu recuso, né? Então, estão me oferecendo algo ali que eu já tenho, que eu nem preciso comprar. Mas, às vezes, a gente acaba comprando por impulso. Mas, se eu pensar aqui, ó, de acordo com os 5 R's, eu posso recusar. Não, obrigado, eu não preciso, tá tudo certo. Tá certo?
O fato de reduzir também o consumo, reciclagem também, né? Algumas pessoas ali realizam também o processo de reciclagem e repensar algumas atitudes, tá certo? Então, são essas ações que são consideradas ações sustentáveis. E aqui a gente traz a representação dessa torneira, né, pingando aqui a água, para a gente relembrar também da importância do uso consciente da água. Lembrando que a água é um bem precioso e esse bem precioso precisa de ter cuidados, né? Lembrando que não é todo mundo que tem acesso à água potável, né? Então é necessário que a gente saiba ali fazer um bom uso dessa água, tá certo? Então, a gente relembra aqui com vocês a importância dos 5 R's, dessas ações ali que são importantes nos nossos hábitos, nas mudanças de atitudes, e também a gente ressalta sobre o uso consciente da água, tá certo? E aí a gente vai continuar, vamos relembrar aqui junto com vocês também os ODS, né? Os ODS que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui a gente trouxe para vocês essa representação. Essa representação, né, onde ela mostra aqui para a gente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, vamos memorizar aí. Quantos objetivos temos? 17 ODS, e cada objetivo tem metas, né? Metas que devem ser alcançadas até 2030. E existem diferentes objetivos que trazem ali a intenção de melhorar como um todo a saúde, a sociedade, a educação, o ambiente, né, diversos fatores. E aqui a gente vai mostrar rapidamente para vocês alguns desses objetivos, né? Vou abrir aqui para vocês, ó. O objetivo de número 4, educação de qualidade, né? Então, dentro da educação de qualidade, existem metas, né? Metas voltadas para essa educação que devem ser alcançadas até 2030. Temos aqui também, ó, o objetivo de número 7, que fala aqui para a gente sobre energia limpa e acessível. Né? Lembrando aí que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, né? A gente consegue observar aqui, ó, no objetivo de número 2, fome zero e agricultura sustentável. Está relacionado também, né, a proteger o meio ambiente. A gente consegue observar aqui no objetivo 14, né, a vida na água. No objetivo 15, a vida terrestre. No objetivo 13 aqui, ó, que está relacionado à ação contra a mudança global do clima, tá certo? E garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar ali de paz e de prosperidade, tá certo? Então, esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possam atingir a Agenda 2030 no Brasil, tá certo? Então, essas ações foram reuniões que aconteceram, né, com diferentes países até chegarem ali nessas metas que devem ser alcançadas, tá certo? E aí a gente vai observar também, né, vamos relembrar o que é essa Agenda 2030, né, essas metas que eu preciso alcançar ali até 2030. Olha só. Ela foi criada em 2015 em Nova York, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com a participação ali, ó, de 193 países, incluindo o nosso, né, o Brasil. E aí ela estabelece essas metas para o desenvolvimento sustentável como uma forma de acabar com a polarização entre progresso e sustentabilidade. Então, são 17 ODS e 169 metas para ação global até 2030, tá certo? E vamos observar também sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, uma política que foi criada pela Lei 9.795 de 99 e ela foi atualizada pela Lei 14.926 de 2024. Essa política, né, ela estabelece diretrizes, princípios e objetivos para a educação ambiental, visando a construção de valores, conhecimentos e habilidades para a conservação do meio ambiente. Né? Então, de acordo ali com essa política, com essa lei, a gente vai observar que ela determina que a educação ambiental ela deve permear todos os níveis e modalidades
do processo educativo, garantindo ali a conscientização sobre as questões socioambientais e a sustentabilidade, né? Então, é essencial que seja trabalhado, está em lei, né, que a educação ela precisa ser trabalhada de forma interdisciplinar e de forma transversal, tá certo? E aí, já que devemos falar de educação ambiental, né, a gente identifica a importância de debater esse tema, a gente trouxe aqui para vocês alguns desafios, né, que a gente chamou de desafios ambientais escolares. Por que desafios ambientais escolares? Porque são práticas, são ações que você pode desenvolver na escola. Como, por exemplo, a gente observa aqui o processo de reutilização e reciclagem, né, ó, a coleta seletiva sendo realizada, né, jogando, separando ali aqueles resíduos, separando o plástico do papel, do metal, do vidro, fazendo essa separação, trabalhar também com hortas, né, plantar muda de árvores. É importante nesses aspectos, né, esses desafios que vocês podem realizar na escola. Então, a coleta seletiva, reciclagem, jogar o lixo na lixeira, né? Parece simples, mas tem gente que não joga. Reutilização de garrafa PET, desligar a torneira, né? Não deixar ali aquela água jorrando. Apagar a luz de um ambiente que não tenha ninguém, também é algo que parece simples, mas que às vezes não acontece, né? Então, são coisas que a gente pode fazer tanto na escola, quanto na casa, ou onde estiver, tá bom? E aí, a gente trouxe para vocês aí esses desafios, tá certo? Muito bem, né? Então, a gente vai continuar e aí a gente vai pular um pouquinho desse assunto, né, sobre meio ambiente. Vamos falar agora sobre bioética. Olha só. Muito bem, né? Então, aqui a gente relembra também conceitos voltados à bioética. O que é bioética, né? Então, bios representa o conhecimento biológico. Não esqueçam, bio significa vida. Sempre que você observar aí bio numa palavra, já sabe que tem alguma vida ali nesse contexto, tá? Ética representa os conhecimentos dos valores humanos, né? Então, a gente observa aqui, ó, a representação da ética relacionada a valores. Então, na bioética, o que a gente vai fazer? Vai refletir sobre o valor da vida. E a gente sabe que são muitas reflexões, né? São muitas decisões, são muitos debates e diálogos voltados à bioética. Então, vamos observar que ela é um estudo interdisciplinar que aborda as questões éticas, legais e sociais relacionadas à vida e à saúde. Ela envolve análise de dilemas morais decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos na biomedicina, não somente na biomedicina, no meio ambiente também, tá certo? Entre outros fatores. Então, ela é um campo fascinante que surgiu da necessidade de regulamentar os avanços da ciência e da medicina, especialmente após grandes dilemas morais no século XX, tá certo? Então, se a gente for resgatar ali alguns contextos históricos, né, a gente vai observar a importância de existir ali esse diálogo voltado à bioética, né? O que pode e o que não pode ser feito. Né? Será que é toda pesquisa que pode ser realizada? Né? Será que eu posso manipular um gene de qualquer jeito, qualquer tipo de gene? Né? Então, são essas reflexões que a gente faz, o que pode e o que não pode. E aí é importante a gente relembrar também que existem princípios que são fundamentais na bioética. Vamos observar quais são. Os princípios são da beneficência. Beneficência significa fazer o bem. A não maleficência, que significa não causar o mal, não causar danos a ninguém. A autonomia, né, que está relacionada ali ao respeito à liberdade de escolha, e a justiça, né, que está voltada ali para a igualdade e para o tratamento adequado para cada necessidade. Tá certo? Então, vamos observar aí novamente quais são os 4 princípios fundamentais da bioética: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Tá certo? Para vocês não esquecerem mais. E aí a gente resgata também uma lei muito importante relacionada à bioética, uma lei recente, inclusive, a de 2025, a lei de número 15.183, que ela proíbe o uso de animais vertebrados vivos em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal,
cosméticos e perfumes no Brasil. Então, essa lei, ela estabelece um prazo de até 2 anos para a implementação de métodos alternativos e permite o uso de dados de testes em animais apenas em casos excepcionais, não relacionados ali a cosméticos, conforme a legislação brasileira. Tá? Então, essa lei é bem importante, né? Porque a gente sabe que existem testes, né? E a gente observou que prejudicava, causava dor, causava danos a animais, né? Então, essa lei é importantíssima para que esses animais, como por exemplo os coelhos, né, que eram bastante utilizados ali na produção de cosméticos, não sofram, tá certo? A gente sabe que existe um grande avanço tecnológico e científico e que a gente pode ali realizar outros tipos de testes sem prejudicar nenhuma vida, tá bom? E aí, esse foi o nosso momento de revisão, espero que vocês tenham compreendido.